Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Vamos juntos continuar aqui a nossa meditação, o nosso estudo na Palavra de Deus, para compreendermos esse assunto tão importante e significativo para cada um de nós, que é o estado dos mortos, conforme a Bíblia revela, não conforme a concepção popular, né? Nós não vamos com a maioria, nós vamos com a palavra, nós não vamos com a multidão, nós vamos com a palavra. Obrigado pela sua companhia, não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei no final do vídeo e de se inscrever caso ainda não tenha feito. As consequências mortais do espiritualismo, consequências mortais. Meu amigo, minha amiga, as pessoas andam dizendo por aí que quando um indivíduo morre, na verdade ele não morreu, ele somente está num outro estágio de vida, né? Isso tudo baseia-se na concepção ou no conceito da imortalidade natural da alma. E isso foi tirado do paganismo e foi trago para dentro da igreja cristã. Que coisa interessante. Ellen White fala que a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do paganismo, incorporando-a à religião da cristandade. Essa não é a concepção bíblica. Pode ser que algumas igreja católica, igrejas evangélicas acreditam nessa teoria, pode, elas de fato acreditam, mas isso não quer dizer que a Bíblia ensina tais coisas, né? A base para dizer que a pessoa não morre, mas está em outro estágio, é a imortalidade natural da alma. Eles dizem que o que morre, na verdade, é o corpo, mas a alma sobrevive à morte do corpo. Mas o que a Bíblia diz? Vamos ver o que Mateus 10, 28 nos diz. Escute bem. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E você percebe aqui essa palavra bem clara de Jesus acerca do estado da alma. Ele diz assim, que pode fazer perecer. Essa palavra perecer no original grego, apolume, ela significa destruir. Olha que interessante, destruir. Ou seja, não tema, Jesus dizendo, não tema aquele que pode destruir o corpo e não pode destruir a alma. Antes temer aquele que pode destruir o corpo como a alma. Ou seja, a alma não é imortal. Amiga, que coisa terrível. Quem é o único imortal que a Bíblia nos diz possui, né? Quem é o único que possui a imortalidade conforme a Bíblia diz? Quem é? 1 Timóteo 1, versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O único imortal é Deus. A imortalidade que Deus confere aos seres humanos é uma imortalidade condicional, ou seja, ele só vai ter imortalidade se eles estiverem em Cristo, se aceitarem o plano da salvação, se forem obedientes, leais ao Criador. Aí Deus comunica a imortalidade do indivíduo de maneira que ele recebe esse dom. Nós não somos imortais por natureza. Então veja que o Senhor deixa bem claro, o Senhor Jesus deixa bem claro a falacidade dessa teoria de que a alma é imortal. Bom, se a alma não é imortal e ela pode perecer, pode ser destruída, conforme nós vimos em Mateus 10, 28, Satanás está errado ao dizer que é possível se comunicar com os mortos. Então essa ideia de se comunicar com os mortos não é uma ideia divina. Deus não autorizou, nem bíblica. É uma ideia satânica. E, portanto, Deus proibiu o seu povo de se comunicar, de tentar fazer comunicação com os mortos. Deixa eu ler para você Deuteronômio 18, versículo 11, que nos diz assim, ó, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Você percebeu aqui? Necromantes, os que falam com os mortos, necromantes é aquele que fala com os mortos, né? Foi proibido, terminantemente foi proibida essa prática de feitiçaria,
ocultismo, né? Isso aí foi proibido. Porque Deus sabe que a pessoa quando morre, de fato morreu, está lá na sepultura esperando o momento de serem chamados pelo seu nome para a ressurreição. E se o povo de Deus se envolvesse nesse tipo de coisa, de tentar falar com os mortos, Satanás aproveitaria essa porta aberta e aí enganaria o povo. Se ele pode transformar-se até num anjo de luz, muito menos poderá fazer parecer, né, que os mortos de fato voltaram à vida. Ele pode se disfarçar da pessoa que morreu para enganar aquela que está viva, né? Levíticos 20, versículo 27. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. Então era uma prática terminantemente proibida. Por quê? Porque essa punição, por mais dura que pareça, foi designada para proteger Israel da adoração aos falsos deuses, né? Por uma simples razão, a feitiçaria demoníaca, ela seduz as pessoas e os leva à falsa adoração. E isso era algo que Israel não poderia se submeter. Portanto, queridos amigos, o Espiritismo está no centro do plano de Satanás de levar o mundo cativo, viu? Não se esqueça disso. Quando a Bíblia fala do estado dos mortos, ela vai falar nesses termos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, lá nos diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha o verso 6. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Como é que alguém pode contradizer esse texto? Se o texto está dizendo que eles não sabem nada, que está dizendo que eles a sua memória jaz no esquecimento, e que para ele amor, inveja, ódio já pereceram, e que para sempre não tem parte alguma do que se faz debaixo do sol, por que as pessoas teimam em contradizer esse texto, dizendo que as pessoas que morreram não somente têm parte das coisas que se faz debaixo do sol, porque eles podem vir, podem se comunicar, como estão vivas, como eles estão na presença de Deus, aqueles que foram salvos? É um negócio assim interessante, né? Deixa eu ler para vocês Jó capítulo 7 e o versículo 7 em diante, que diz assim: lembra-te que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. E aí, como é que pode um indivíduo que desceu à sepultura voltar a casa para comunicar-se com os vivos? Não faz sentido essa ideia. Aí, lá em Isaías capítulo 8, o versículo 19 em diante, há uma proibição para essa prática de tentar consultar os mortos, né? Lá nos diz: quando vos disserem consultai os necromantes são os que falam com os mortos, e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? E você percebe por esse texto que essa é uma orientação comum na Bíblia. Deus havia falado lá no Gênesis que o homem ia morrer. Satanás contradisse Deus dizendo que o homem não morreria. Nós vimos lá em Eclesiastes, nós vimos em Jó, nós temos isso no Evangelho de João. Enfim, a ideia geral da Bíblia é a ideia da ressurreição. Se a pessoa morre e vai direto para o céu, então não há necessidade de ressurreição. Para que ressurreição? Se a pessoa já está com Deus no céu, né? Então, esses textos aqui são contundentes e claros acerca desse assunto, né? Aí a lição diz assim, a crença de que os mortos vão direto para o céu na morte
embora antibíblica, como a guarda do domingo, existe por tanto tempo e está tão firmemente enraizada que é muito difícil abandoná-la. E as pessoas ficam usando aí os textos fora do contexto para tentar justificar essa crença, né? Porém, quando as pessoas creem nesse tipo de coisas, elas ficam totalmente desprotegidas contra o engano de Satanás. E elas se tornam presas fáceis, né? Porque agora Satanás, aproveitando dessa crença, pode se disfarçar de um ente querido que morreu para lhe trazer uma mensagem fraudulenta, enganosa, a fim de levar esse indivíduo ao cativeiro da sedução, né? E você que sabe que essa é uma das estratégias, vai ser uma das estratégias no momento final da história da humanidade. Ele vai usar muito isso aí, viu? Então, hoje nós entendemos, quem morre de fato morre. Nada sabem, sentimentos para eles estão totalmente perdidos, ou seja, não tem mais ódio, não tem mais amor, não tem mais tristeza, não tem mais saudade, não tem nada, não sentem nada, estão entregues ao esquecimento. Até quando? Até o dia em que se cumprir as palavras de Cristo em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, que nos diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Percebeu aí? Onde é que estão aqueles que morreram? Segundo esse texto, estão nos túmulos. Aliás, quando lá no João 11, quando Jesus estava em frente à tumba de Lázaro, seu amigo, depois que ele havia morrido 4 dias morto, ele já estava sepultado. Jesus pediu para que tirasse a pedra que tampava a porta do túmulo. Ele fez uma oração a Deus e depois disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu de dentro da sepultura. Que coisa interessante. Ele não disse: Lázaro, desce do céu. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Agora, você já imaginou se fosse verdade Lázaro estar lá no céu? Porque Lázaro era amado por Jesus, Jesus o amava e ele amava Jesus. Então, se ele morreu, deveria ir para o céu, porque era alguém amado por Cristo e fiel a Cristo. E imagina se fosse verdade. Ele está lá no céu. O céu é paz, é alegria, é felicidade. Aqui na terra não, aqui tem tristeza, tem maldade, tem violência. Quem está no céu nunca vai querer voltar para esse planeta, nunca vai querer voltar para cá. Quem está vivendo as maravilhas do céu estará muito mais feliz, está em infinita melhor condição do que aqueles que habitam nesse mundo escuro. Agora imagina Lázaro lá no céu vivendo essa maravilha, de repente Jesus olha para cima assim: Lázaro, desce daí. Infelizmente você vai ter que voltar para cá. Com que tristeza ele haveria de obedecer essa ordem, né? Então não faz sentido, não faz sentido. Acredite na Bíblia que é melhor. Acredite na ressurreição que é melhor. Porque aí você vai estar seguro e segura contra os ardis de Satanás. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, meu amigo, minha amiga. Foi um prazer estar com você estudando esse assunto e amanhã eu espero você ansiosamente. Mas deixa eu fazer uma oração contigo. Pai, obrigado pelo estudo de hoje. Coloque essas coisas no nosso coração, Senhor. Nos ajude a aprofundar esse conhecimento, a fim de que nós não sejamos vítimas e presas fáceis do diabo. Pedimos humildemente no nome sagrado de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia na presença de Jesus.